mais uma vez falaremos sobre o Free Flow, esse novo modelo de cobrança de pedágio que ainda gera dúvida na cabeça de muitos motoristas, principalmente para quem não tem aquelas tags de cobrança automática, e que agora vai passar a ser utilizado também na subida da serra pela Anchieta e pela Imigrantes. Ana Paula Rodrigues explica tudo isso pra gente. Bom dia. Tudo bem, gente? Bom dia aqui para todo mundo. Vamos lá para mudanças importantes. A gente tem muito ouvinte na Baixada Santista e que eventualmente faz essas viagens para o litoral também. O sistema Anchieta Imigrantes vai ter o pedágio no modelo Free Flow a partir de 1º de julho e cobrança nos 2 sentidos. Eu já confirmei essas informações com a Artesp, inclusive em relação ao calendário para instalação desses equipamentos. Só para relembrar o que é o Free Flow, porque ele está sendo implantado nas rodovias privatizadas aqui de São Paulo, mas talvez nem todos os ouvintes tenham passado já por esse sistema. Saem as praças de pedágio tradicionais e entram pórticos. É uma estrutura metálica que a gente já viu em grandes cidades. Aqui em São Paulo tem, por exemplo, com radar. Né? Isso que eu ia falar, parece radar. Parece radar, mas não é. São pórticos, o veículo passa ali por baixo e o sistema faz a leitura da placa. E aí, se você tiver aquela tag de pedágio automático, o deve ter feito na conta da tag. Se não, você tem que entrar no site da concessionária para baixar um boleto e pagar esse pedágio no prazo de até 30 dias, senão você é multado. Lá no sistema Anchieta Imigrantes, as mudanças começam nesse fim de semana. Sábado, começam a instalar o pórtico da Anchieta e na Imigrantes, a instalação vai ser feita nos dias 17 e 24 agora de fevereiro. Então, vai ter um pouquinho a mais ali de trânsito, porque tem uma necessidade de fazer bloqueios para que esses pórticos possam ser instalados. Com a instalação desse Free Flow, a Ecovias vai começar a cobrar o pedágio na subida também. Hoje, o valor é único, R$ 38,70. Você paga na descida e se subir pelo sistema Anchieta Imigrantes, não paga. Com o Free Flow, a partir de 1º de julho, a tarifa segue a mesma, só que dividida em duas. Então, você paga R$ 19,35 para descer, R$ 19,35 na subida. A Raquel Carneiro, diretora da Artesp, que é a agência reguladora, né, desses contratos de concessão aqui do estado de São Paulo, explica que as mudanças devem melhorar a fluidez e a segurança do sistema Anchieta Imigrantes. Primeiro, a gente tem a redução dos congestionamentos, que é algo que a gente vê bastante em feriados, no final do ano. A gente tem a diminuição de acidentes. Então, as praças de pedágio são locais que a gente tem uma quantidade grande de acidentes por esse acelerar e desacelerar dos veículos. Além disso, a gente tem redução de emissão de gases do efeito estufa. E um ponto muito positivo dessa modernização com a implantação do pórtico de pedágio eletrônico é a possibilidade de uma maior justiça tarifária. Então, a gente para de cobrar a tarifa só na descida, e passa a cobrar metade na descida e metade na subida. Porque nem todo mundo sobe pelo sistema Anchieta Imigrantes. Ou sobe dias depois, não vai para passar só o fim de semana. Então, essa cobrança passará a ser feita dessa maneira. E depois que os pedágios Free Flow estiverem funcionando direitinho no sistema Anchieta Imigrantes, as praças antigas serão demolidas. A implantação desse novo sistema vai permitir também que a concessionária mude a operação comboio, que é muito familiar aqui para o nosso ouvinte, né? Sempre que baixa uma neblina forte, a operação comboio é montada. Como que ela funciona hoje? Só na descida, como se na subida não tivesse neblina, mas só na descida. Todo mundo fica represado na praça de pedágio e quando atinge um número pré-determinado de carros, uma viatura da Polícia Rodoviária desce, levando todo mundo devagarzinho num grande comboio. Isso vai mudar. Sem a praça de pedágio não vai ter represamento. O que vai acontecer? Você chega ali na praça de pedágio, onde seria a praça de pedágio, vai ter muita sinalização indicando a necessidade de redução de velocidade, porque a visibilidade está comprometida. E aí o motorista é guiado para descer numa velocidade baixinha no esquema de operação comboio. E isso vai valer para a subida também. Então, a concessionária vai começar a montar a operação comboio na descida e na subida, nesse novo modelo, como explica a diretora da Artesp, a Raquel Carneiro.
Hoje tem a operação do comboio tradicional, que é a operação que utiliza a praça de pedágio como uma retenção dos veículos, né? Então os veículos eles param ali na praça de pedágio e um carro da Polícia Militar faz todo esse transporte do comboio quando a gente está com bastante neblina na serra para garantir a segurança do usuário. Quando a gente tem a eliminação da praça de pedágio e o pórtico eletrônico, a gente possibilita também a modernização dessa operação comboio. Então, a operação comboio ela passa a ser uma operação comboio dinâmica, então ali são utilizadas sinalizações diferenciadas para informar para o usuário que deve ser reduzida uma velocidade. Então, a expectativa é que a partir do 1º de julho a gente tenha aí a mudança da cobrança da praça de pedágio para os pórticos e também a mudança do comboio tradicional para o comboio dinâmico. Bom, e aí é possível fazer o pagamento do pedágio por um site unificado. Importante a gente deixar isso claro. A gente falou muito sobre isso aqui, inclusive, né? Porque dependendo da viagem que você fizer, você passa por várias concessionárias e aí tem que entrar no site de cada uma delas para ir lá, baixar o boleto. É uma confusão. Então, o que acontece agora? Existe um site chamado sigafácil.sp.gov.br. sigafácil.sp.gov.br. Você entra lá, joga a sua placa e aí o sistema vai te indicar quais pedágios você tem que pagar. E aí você clica nele e é direcionado já para o ambiente de pagamento da concessionária correspondente ao caminho que você fez. Muito importante ficar ligado nesse detalhe, porque deixar de pagar o pedágio gera multa por evasão, R$ 195,00 e 3 pontos na CNH. E essa história de free flow vai virar uma realidade cada vez maior aqui, porque até 2030 o governo de São Paulo projeta a instalação de 58 pórticos eletrônicos nas rodovias estaduais concedidas à iniciativa privada. Então, a tendência é que a gente tenha muito free flow pela frente. É importante que o nosso ouvinte se adapte a essa realidade. Ana, vamos lá. Uma questão que eu tenho reparado na prática. Eu sou usuário da rodovia Raposo Tavares, que já tem o free flow. Ali naquele trecho onde tem o free flow, o limite de velocidade é 90 km por hora. Mas as pessoas, ao se aproximarem do pórtico, elas reduzem rapidamente a velocidade, até gerando risco ali para o trânsito. Porque imaginam que há radares ali no pórtico, o pórtico é grande, iluminado, que há radares no pórtico e que poderiam ser multados. Então é importante a gente deixar claro isso. Não tem radar no pórtico e ele registra a passagem mesmo desde que seja dentro do limite de velocidade da via. Isso, e se você está a 90 por hora, isso acontece muito quando tem radar mesmo, né? Uma via top que tem... 3 coisas que me irritam no trânsito de estrada. Não, mas até na cidade mesmo, Sim, né? A velocidade é 50 por hora, a pessoa quer reduzir, passa 30. Não precisa, pode passar 50, você não vai ser multado, não pode passar 70, não pode passar 60. A 50 você pode, senão aumenta até o risco de acidente. Não é preciso reduzir a velocidade para passar pelo pórtico do free flow, isso é bem importante da gente falar. Não tem radar. Não tem radar. No free flow. Não tem, porque nos pedágios tem. Quando é pedágio automático, você tem que passar a 40 por hora. Isso. Né? E não tem essa necessidade. Só tem um monte de placa. O free flow, para você enxergar que está passando pelo pórtico. Não precisa frear para passar por ali. Mas você falava que acontece na estrada também, e acontece na cidade também, acontece mesmo, mas na estrada fica até perigoso de vez em quando, né? Porque eu, por exemplo, passo muito pela rodovia dos Bandeirantes. O limite de velocidade é 120. Aí tem radar, quando a estrada tá cheia, se um carro quer passar a 80 no radar que é 120, a estrada inteira, você vê aquela massa de carros que estão passando ali, tendo que desacelerar muitas vezes rápido, porque o cara quer passar 80 por hora num radar que é 120. Gente, não precisa. Se você passar 120 no radar de 120, é exatamente a mesma coisa de você passar a 80. Você não vai tomar multa, ponto. É isso, exatamente. Não tem diferença alguma. Aliás, a intenção do free flow, a intenção do free flow, aliás, é que não haja essa desaceleração. Porque você não tem a cabine de pedágio, necessidade de parada, né? Agora, olha, você explicou muito bem que agora o motorista vai pagar metade daquele valor, que é o mais alto do Brasil para pedágios, na descida e a outra metade na subida.
melhor, né? Porque antes, é o que você disse, tem gente que desce pelo sistema Anchieta Imigrantes, mas não necessariamente sobe. E aí pagava o pedágio da subida por outra rodovia e tinha que pagar o valor inteiro, considerando subida e descida, entre aspas, também no sistema Anchieta Imigrantes. Melhor que seja dividido mesmo esse valor. Eu continuo achando altíssimo, principalmente pelo que entrega o sistema Anchieta Imigrantes, sendo o mais alto do Brasil. R$ 38,00. Agora fica R$19,19, né? R$19,19, isso aí. Muito importante também essa prestação de serviço. Siga Fácil, né? O site, porque muito ouvinte mandava aqui pra gente. Pessoal, passei no Free Flow e agora? Como que eu faço para pagar? Não consigo entender onde que eu entro. Agora, site unificado pelo governo de São Paulo. Em um lugar você vai conseguir ter acesso a todas as cobranças de todas as concessionárias e realizar o pagamento. sigafácil.sp.gov.br. Entra lá e faz a pesquisa pela identificação da sua placa. Pois é, e aí tem até um ouvinte aqui falando, dando uma sugestão de um próximo passo para o governo, disponibilizar uma tag para o Free Flow, que a pessoa possa cadastrar ali um cartão ou algo, não uma tag dessas ligadas à empresa, mas uma tag do poder público. É uma sugestão do ouvinte para que as pessoas possam também já deixar no automático essa cobrança de alguma forma. É uma boa sugestão. Essa do site unificando a gente falava aqui há muito tempo já, né? Era uma necessidade para que as pessoas parassem de esquecer às vezes até, né? Porque você cruza de vez em quando um trechinho tão pequeno de uma concessionária em específico que você olha lá e fala, ó, meu caminho foi esse, mas era complicado para o motorista ficar relembrando, né? Todas as concessionárias por onde passou. Então, é que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É até importante a gente falar isso, porque você tem um lugar para fazer uma pesquisa única e isso, de fato, facilita muito, porque ninguém tem obrigação de saber o que é a Ecovias, o que é a CCR, não sei o quê. Mas tem que lembrar de fazer a pesquisa. Sim. A gente não recebe nenhuma notificação. Não vai tremer seu celular e falar, ó, tem pagamento para ser feito. Então, você tem que lembrar que se você usou uma rodovia e não teve pedágio, a cabine, teve o free flow, você tem que ir lá buscar o método de fazer o pagamento. Isso não muda. É importante para essa adaptação, às vezes, colocar um post-it no carro, ó, passei na Dutra, tem que olhar lá depois como é que foi para fazer o pagamento, senão você é multado do mesmo jeito. Ana, muito obrigado, viu? Valeu, gente. Obrigado, Ana.